Olá! O término da Segunda Guerra Mundial colocou para a sociologia uma questão bastante contundente. Tratava-se ela, de procurar investigar por que uma grande massa de indivíduos saudáveis, racionais, aderiram aos modelos mais autoritários da vida política, em particular, a forma professada pelo nazismo e pelo fascismo. Dentre estes autores estarão, seguramente, os frankfurtianos, em particular, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Na sessão de hoje, discutiremos um texto de Adorno e Horkheimer que está no livro Temas Básicos de Sociologia. O texto se chama Preconceito. Neste artigo, ambos os autores procuram delinear quais são os traços básicos da personalidade autoritária. E, para isto, eles reconhecem que é fundamental que sejam realizadas pesquisas empíricas. Através destas pesquisas empíricas, que não tinham por finalidade resgatar a psicologia, e sim compreender socialmente a adesão ao autoritarismo e mesmo a proliferação do comportamento autoritário, Adorno e Horkheimer visualizavam prestar uma contribuição às gerações futuras. Qual é o ponto de partida deste texto intitulado Preconceito? O ponto de partida é o reconhecimento de que o futuro da investigação sociológica empírica dependia de sua capacidade para repelir pressupostos anticulturais e manipulativos. Ao mesmo tempo, estabelecer uma consciência crítica da sociedade. Portanto, não se tratava para eles de descartar a pesquisa empírica, mas sim de utilizar a pesquisa empírica para contribuir no desenvolvimento do processo civilizatório, ou aquilo que eles denominam por resgate da consciência crítica da sociedade. E o que é esta consciência crítica da sociedade? Trata-se aí daquele momento no qual as grandes massas não adeririam mais às formas anticivilizatórias do autoritarismo, tal como foi configurado pelo nazismo e pelo fascismo. Adorno e Horkheimer destacam que a essa atitude de investigação poderia ser acrescentada a convicção de que o conhecimento sociológico científico, portanto, não apenas qualquer conhecimento que se pretenda sociológico, e sim aquele que tenha verdadeiramente o estatuto de ciência, essa atitude de investigação poderia ser acrescentada à convicção de que o conhecimento sociológico científico oferece alguma possibilidade de impedir eficazmente a repetição da calamidade onde ela surgir como ameaça, e sejam quais forem as vítimas designadas. Portanto, a sociologia tem aqui uma finalidade prática. Primeira, contribuir para que manifestações como o nazismo e o fascismo não se repitam. E, segundo, não importa qual povo esteja envolvido, a sociologia precisa investir contra toda forma de opressão, independente da nacionalidade ou independente da matriz cultural dos povos. Sabemos, por exemplo, a ação que o nazismo desenvolveu sobre os judeus, mas
A ação dos nazistas contra os judeus é apenas uma forma de perversidade humana ou de degradação humana representada pelo nazismo, uma vez que outros povos poderiam sofrer sob regimes autoritários as mesmas formas de extermínio e de opressão. Daí eles afirmarem que a sociologia científica, portanto, a sociologia crítica, oferece alguma possibilidade de impedir com eficácia a repetição da calamidade onde ela surgir como ameaça, e sejam quais forem as vítimas designadas. Portanto, a reflexão não está direcionada apenas a pensar a respeito do massacre sofrido pelos judeus, da perda de milhões de vidas judaicas. Além disso, observam ambos os autores, quem deseja oferecer a ajuda da ciência na sociedade atual deve usar tais métodos. Portanto, não deve descartar os métodos empíricos. Prosseguem eles, observando que os resultados da investigação de que falamos são independentes, em grande medida, das condições econômicas, políticas e, provavelmente, geográficas. Referem-se às condições sociopsicológicas da moderna loucura totalitária e preconceito étnico e nacionalista em geral. Portanto, eles estão identificando que o comportamento que eles chamam por totalitário está em expansão e que é necessário construir caminhos para fazer com que este comportamento totalitário e a adesão das massas a este comportamento totalitário reflua. Neste sentido, observam eles, o foco da investigação é a ligação entre ideologia política e características psíquicas dos que se convertem em seus adeptos. Por outras palavras, existe a ideologia que eles denominam por totalitária, como é o caso do nazismo, mas existe também no interior da sociedade deformações psicológicas que só podem ser compreendidas, como eles próprios observam, socialmente, e que produzem a adesão de uma grande massa a estas formas totalitárias. Daí que eles estão colocando a necessidade de se investigar a ligação entre ideologia política e características psíquicas dos que se convertem em seus adeptos. Lembremos, por exemplo, Lukács falando a respeito do stalinismo. Lukács observa, não haveria Stalin sem os pequenos Stalins que existiam na Rússia daquele período. Ou seja, se não houvesse adesão ao stalinismo, não haveria a preponderância da figura de Stalin, tal como esta se configurou na Rússia a partir da morte de Lenin e até os anos 50. Observam ainda Adorno e Horkheimer que forças psicológicas que tornam o indivíduo receptivo à propaganda do nacional-socialismo ou de outras ideologias totalitárias precisam ser investigadas. Através desta investigação é que se chegará a compreender as razões pela qual as massas aderem a certos líderes extremamente conservadores. A esta investigação, eles vão dizer, esta investigação teria por finalidade identificar o caráter autoritário, contrapondo a este caráter autoritário aquele do homem livre, não vinculado cegamente a estas forças mais reacionárias, a estas forças mais conservadoras. Portanto, o que eles estão colocando é a necessidade de não abandonar a discussão
do nazismo e do fascismo, bem como de todas as outras formas autoritárias ou totalitárias que pudessem surgir. A história não acabou com o término da Segunda Guerra Mundial, uma vez que aquilo que eles caracterizam lembremos, por exemplo, o macartismo no interior dos Estados Unidos nos anos 50, e mesmo as ditaduras militares, dentre as quais encontramos aquelas mais violentas, como foi o caso do Chile e da Argentina, que acabaram com a morte de milhares e milhares de pessoas. Prosseguem os autores observando o seguinte: é compreensível que o surgimento dos sistemas totalitários não possa ser explicado psicologicamente, portanto, através de individualidades. Por detrás dos movimentos de inimigos da massa, e aqui a massa seria aquela que deveria pensar com autonomia, com capacidade crítica, por detrás dos movimentos de inimigos da massa, existem poderosos interesses políticos e econômicos. Os adeptos desses movimentos não são os seus verdadeiros representantes na moderna sociedade de massa. Na moderna sociedade de massa, os beneficiários do movimento não podem, seguramente, prescindir das massas, mas as massas não são os principais beneficiários destes movimentos autoritários. Por outras palavras, surgem lideranças capazes de mobilizar a massa, e a massa atua como se aqueles valores defendidos pela personalidade autoritária central representassem os seus interesses. Adorno e Horkheimer estão dizendo: ora, eles só podem ter tal tipo de pensamento uma vez que renunciaram à liberdade de pensar e renunciaram inconscientemente à reflexão crítica, uma vez que aquelas práticas não podem beneficiar as massas, beneficiam certas lideranças, certas individualidades que se valem da crença das massas para colocar em ação propostas regressivas de sociedade. Daí, Adorno e Horkheimer observarem que as massas não são os verdadeiros representantes deste movimento. Na moderna sociedade de massa, os beneficiários do movimento utilizam a massa, manipulam estas massas. Daí que os estudos empíricos criam a possibilidade de fornecer alguns conhecimentos sobre as características psíquicas inconscientes, em virtude das quais poderá obter o seu apoio uma política que contradiz os interesses racionalmente entendidos pela massa. Portanto, os estudos empíricos podem contribuir no sentido de esclarecer as massas sobre os perigos das formas de vida política totalitária, ou então da proliferação do autoritarismo no interior da sociedade. Para Adorno e Horkheimer, os estudos realizados até aquele momento ofereciam alguns conhecimentos sobre as características psíquicas inconscientes da massa, mas era necessário aprofundar estes estudos. Para eles, estas características psíquicas são o produto de fenômenos contemporâneos, ou eram o produto de fenômenos contemporâneos, tais como a desintegração da propriedade média, a crescente impossibilidade de uma existência autônoma
autossuficiente, de uma existência econômica autossuficiente, e certas transformações na estrutura da família e certos erros na direção da economia. Portanto, existia um complexo de elementos que favorecia a adesão das várias camadas de uma determinada nação, das várias camadas de individualidades de uma determinada nação, ou, se quisermos, das várias camadas que compõem a estrutura de classes de uma determinada nação, a esta estrutura autoritária. Para eles, as grandes leis do movimento social não regem por cima da cabeça dos indivíduos, realizando-se sempre por intermédio dos próprios indivíduos e de suas ações. Por outras palavras, os indivíduos agem, mas para compreender por que determinadas formas de ação encontram adesão, é necessário olhar para a estrutura social e para o complexo da vida social. Caso contrário, se estabelece apenas uma compreensão psicologizante do fenômeno. Caso contrário, a leitura fica presa, por exemplo, a indivíduos, tais como Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, entre outras figuras que emergem no cenário autoritário. Portanto, do que se trata não é de investigar o indivíduo, e sim a estrutura social que atua sobre o psíquico dos indivíduos, fazendo com que eles estabeleçam uma adesão a estas formas regressivas de vida social. Prosseguem Adorno e Horkheimer. A investigação sobre o preconceito tende a reconhecer a participação do momento psicológico nesse processo dinâmico em que operam a sociedade e o indivíduo. Portanto, a psicologia é um momento importante para a análise, mas não é ela que define a explicação do porquê estas formas regressivas passam a existir. Neste sentido, os estudos que estavam em curso naquele momento procuravam realizar o que se designava por estudo da opinião e do comportamento, mediante o emprego de conceitos e procedimentos da psicologia de profundidade. Adorno e Horkheimer não estão negando a psicologia, mas eles não estão reduzindo também, ao mesmo tempo, o fenômeno autoritário à dimensão psicológica. É necessário entrelaçar estas manifestações psicológicas que aderem à massa à estrutura social e ao complexo da vida social no qual aquelas massas estavam operando, operacionalizaram durante a Segunda Guerra Mundial, fornecendo a adesão ao nazismo e ao fascismo, mas também que continuaram a encontrar guarida em outros regimes políticos pós-Segunda Guerra Mundial, como era o caso de Salazar em Portugal e de Franco na Espanha, entre outros regimes que não renunciaram ao nazifascismo no pós-Segunda Guerra Mundial. Com tal finalidade é que as pesquisas elas procuraram investigar os estímulos com que os agitadores atuam e, em particular, os decididamente totalitários para seduzir os homens. Lembremos que eles não estão descartando a psicologia, mas que eles não vão reduzir o estudo à psicologia. Isto não impede que as pesquisas procurassem detectar naqueles que eram os investigados, ou seja, sobretudo aquelas lideranças destes movimentos, os estímulos que estes agitadores, como era o caso, por exemplo, de Hitler, produziam, em particular, para seduzir aquelas individualidades, aquele homem da vida cotidiana, aquele ser da vida cotidiana. Adorno e Horkheimer observam
que os instrumentos de propaganda do tipo nazista são rígidos estereótipos de pensamentos e repetições constantes. Com esses meios, as reações vão sendo gradualmente embotadas. Confere-se à trivialidade propagandística uma espécie de autoevidência axiomática, e as resistências da consciência crítica são minadas, ou seja, aquilo ali aparece como uma verdade incontestável. Aquele discurso aparece como contendo em si a própria verdade. A isso se deve que da massa, da quantidade de discursos e literatura do ódio, seja possível extrair e expressar em fórmulas um número limitadíssimo de truques retóricos padronizados, todos eles previamente cozinhados, ou seja, produzidos. E aqui entramos em um ponto fundamental do texto, porque Adorno e Horkheimer resgatarão elementos que nos permitem pensar, por exemplo, a adesão à perspectiva autoritária que atravessou ou vem atravessando o Brasil, entre outras nações, nas últimas décadas e, sobretudo, nos últimos anos. Eles procuram observar que o discurso é construído em cima de uma determinada matriz que trabalha com clichês, ou seja, com fórmulas prontas, respostas prontas, ou então estímulos extremamente direcionados para catalisar o sentimento das massas ou daqueles grandes contingentes populacionais de um determinado país. Observam eles dentro destes clichês sobre os quais se respalda o pensamento autoritário. Temos, em primeiro lugar, os clichês do próprio orador, ou seja, daquele que fala. O orador apresenta-se como o grande homem comum. É aquele que vai sentar em um boteco, né, ou em um barzinho e comer farofa, deixando a farofa se espalhar pelo corpo, por toda a boca, pela calça, tal, para mostrar que é idêntico aos demais que frequentam aquele bar, como se aqueles que frequentassem aquele bar também comessem farofa daquele jeito. Então, em primeiro lugar, os clichês do próprio orador. Ele apresenta-se como o grande homem comum, idêntico a todos os outros, e, além disso, um gênio. Ele aparece como sendo aquela pessoa que tem a clareza de tudo. Impotente, mas iluminado pelos reflexos do poder. Homem comum e, ao mesmo tempo, semideus. Impotente porque ele vai se apresentar como vítima, mas, ao mesmo tempo, é uma vítima iluminada, que sabe para onde a nação deve caminhar. A este clichê soma-se a afirmação de que o agitador, que procura a aliança de uma poderosa camarilha, ou seja, este agitador, ele se cerca de pessoas fundamentais para sustentar a sua própria oratória e a sua própria figura. A este clichê soma-se a afirmação de que o agitador que procura a aliança de uma poderosa camarilha, esse lhe oferece como o mais fiel de seus esbirros, encontra-se totalmente isolado, perseguido pela calúnia, ameaçado, sem outro apoio do que a sua própria força. Portanto, ele se vitimiza. Isto era bastante comum, observam Adorno e Horkheimer, em Hitler. Hitler falava dos 7 camaradas isolados que se reuniram em Munique para salvar a Alemanha, depositando neles próprios toda a sua fé. Um truque recomendado pelo próprio Hitler, prosseguem ambos os autores, é a subdivisão do mundo em ovelhas brancas e ovelhas negras. Aquelas ovelhas que zelam pela pátria, que seriam as ovelhas brancas, e aquelas que lutam contra
a pátria, que seriam os comunistas, que seriam os vermelhos, que seria a esquerda. A este clichê soma-se a afirmação de que o agitador, que procura a aliança de uma poderosa camarilha e se lhe oferece como o mais fiel de seus esbirros, encontra-se totalmente isolado, perseguido pela calúnia, ameaçado, sem outro apoio do que a sua própria força. No caso de Hitler, ele se cerca de individualidades que se apresentam como salvadores da Alemanha e em torno dos quais deveria ser depositada toda a fé da massa. Outro truque era a subdivisão do mundo em ovelhas brancas e ovelhas negras. Os bons, a cujo grupo se pertence, e os maus, ou seja, o inimigo criado expressamente para as finalidades da demagogia. Os primeiros estão salvos, os outros condenados. Portanto, o Hitler precisava encontrar alguém para ser o alvo. É uma prática recorrente nestes regimes autoritários ou nessas personalidades autoritárias. Precisa de alguém para ser demonizado, a fim de se apresentarem como salvadores ou como a figura santificada, portadora de uma aura capaz de vencer aqueles demônios. No seu livro Mein Kampf, Hitler observa que para se afirmar com eficácia contra um adversário ou um concorrente, é necessário pintá-lo com as tintas mais negras. É necessário, por exemplo, demonizar, no caso brasileiro recente, demonizar o Supremo Tribunal Federal, e quando não se pega o Supremo Tribunal Federal no seu conjunto, pegar uma das figuras do Supremo Tribunal Federal, pintando as imagens mais negativas a respeito daquela figura para reforçar o papel de vítima de uma determinada situação. O ouvinte, prosseguem Adorno e Horkheimer, o ouvinte poder-se-á identificar simultaneamente, deste modo, com o grande homem comum, e vê-lo como um ente superior, uma vez que este homem comum se sente também oprimido, se sente também vitimizado por todas as situações da vida cotidiana. Este proporciona satisfação à necessidade de proximidade e calor, e, ao mesmo tempo, à necessidade do ouvinte de ver-se confirmado naquilo que, de qualquer modo, já é. E, por último, há a necessidade de uma figura ideal a que possa se subordinar jubilosamente, portanto, com prazer. A vocação do líder para a solidão e o isolamento converte este líder em herói, e também, ao mesmo tempo, atenua a desconfiança, ou seja, esta liderança, ela se apresenta como afastada de grupos de interesses, ela se apresenta como caminhando solitária em defesa de um projeto maior que exige o sacrifício daquela própria individualidade, mas que vale a pena uma vez que vai satisfazer os interesses da nação e os interesses da massa. Observam ainda Adorno e Horkheimer que este orador, ele procura operacionalizar com todos aqueles sentimentos básicos da massa, de tal modo a reforçar o vínculo da massa com aquela individualidade. E sempre destaca a presença da existência de forças ocultas e interessadas em prejudicar aquele projeto. Aquela ideia de que gostaria de fazer e tento fazer, mas forças ocultas não me permitem de realizar, estão tolhendo a minha possibilidade de realizar este projeto. Finalmente, é muito comum no discurso autoritário a divisão do mundo em mocinhos e bandidos. Isto faz com que atue diretamente sobre aqueles ouvintes, aqueles que são os bons e aqueles que são
os maus, uma leitura dicotômica do mundo, altamente mecanizada, para facilitar a adesão a um determinado discurso. Neste sentido, os bons são definidos de tal modo que, por parte do ouvinte, o sentimento é de que é igual a eles e pode até considerar-se um deles. Assim, o esquema economiza a necessidade de provar que se é efetivamente bom. Depois, a existência dos malvados absolutos oferece uma aparência de legitimidade à descarga dos impulsos sádicos do ouvinte sobre as vítimas escolhidas em cada ocasião. Ou seja, o líder autoritário, ele não inventa a perversidade humana ou os impulsos sádicos dos indivíduos. Ele apenas desperta os impulsos sádicos que possam estar contidos, represados em determinadas individualidades no interior da massa. Ao agitador, prosseguem os autores, ao agitador interessa oferecer satisfações substitutivas em conjunto com o discurso. A reunião substitui, de algum modo, os objetivos da ação livre, que poderiam ser debatidos numa assembleia democrática. Portanto, fazem aquelas reuniões de massa, onde você canaliza todos os sentimentos daqueles ouvintes para uma determinada direção. Realiza-se, por exemplo, eventos como manifestações em praça pública, na qual se faz um discurso virulento para estimular a massa, ou até mesmo é possível a esta liderança fazer uma grande passeata de bicicleta, de motocicleta ou de carros, carreatas, a fim de catalisar estes sentimentos. Deste modo, as massas são incentivadas a evadir-se da realidade e adestradas a conformar-se, de um modo geral, com espetáculos circenses que certamente adquirirão depressa formas muito mais emocionantes do que as de um comício de propaganda. Portanto, se procura fazer a mobilização da maneira mais pragmática possível. Adorno e Horkheimer destacam, neste sentido, a importância que teve, nos anos 50, a realização de um longo estudo que se chama A Personalidade Autoritária. Lembremos que este estudo está publicado no Brasil pela editora da Unesp. Um estudo longo, mas que contém informações preciosas para discutirmos a retomada das formas conservadoras de pensamento na atualidade. Fato é que, para o discurso autoritário, dentro de toda essa mecanicidade na qual se procura colocar o pensamento, eliminando o máximo possível a possibilidade de pensamento livre, de reflexão livre, para esta forma de pensamento, os homens são divididos fundamentalmente em duas classes claramente distintas: os fortes e os fracos. Lembremos, por exemplo, do discurso de um determinado presidente brasileiro que, diante da pandemia, dizia que o Covid nada mais era do que uma gripinha, e de que não adiantava ficar com mimimi em casa, chorando, porque a economia era mais importante do que ficar em casa. Entre outros discursos que buscavam dizer o seguinte: eu sou forte, vou para os braços da massa e não pego nada. Só que aqueles que ficam em casa estão ficando doentes. Por quê? Porque são fracos. Se eles fossem fortes como eu, eles estariam em plena atividade e tudo voltaria à normalidade. Avancemos com outras reflexões colocadas por Adorno e Horkheimer neste curto texto, mas que também é bastante rico em referências para pensarmos a contemporaneidade. Dizem eles: o líder autoritário expressa continuamente o sentimento da própria
vitalidade. Por exemplo, pode dizer que era atleta no tempo em que estava no exército, ou então de que nada pega nele, de que tem uma saúde imbatível, ou então de que é imbrochável. São sinais para mostrar a vitalidade daquela individualidade. Assim, observam ambos, para que se sintam alguém, essas pessoas têm necessidade de se identificar com a ordem estabelecida. E essa identificação faz-se com tanto mais agrado, quanto mais inflexível e poderosa for esta ordem, aquela estrutura que é montada para veicular todo aquele pensamento autoritário. Institui-se, seja no nazismo ou seja no fascismo, um verdadeiro gabinete do ódio. Isso é importante para vermos como que esta máquina montada, ela não é apenas contemporânea, mas ela também se vale de vários instrumentais que já foram utilizados pelo nazismo, fascismo, nas primeiras décadas do século XX e que resultaram na tragédia da Segunda Guerra Mundial e em todos aqueles massacres que a história revelou posteriormente. Subjacente nessa atitude há uma profunda fraqueza do ego. Ou seja, embora o líder autoritário ele se apresente como alguém extremamente forte, ele tem um ego extremamente debilitado, ou seja, a estrutura psíquica dele é extremamente frágil. E para compensar esta fragilidade, ele precisa se apresentar a todo momento como uma pessoa forte, uma pessoa popular, uma pessoa que é carregada nos braços do povo. Subjacente nessa atitude há uma profunda fraqueza do ego, que se sente incapaz de satisfazer as exigências de autodeterminação da pessoa, diante das forças e instituições onipotentes da sociedade. Se este líder ele tem esses problemas do ego, esses problemas também são presentes na massa, razão pela qual estas massas encontram naquelas personalidades uma canalização ou um canal para fazerem a sua adesão, para fazerem a sua atividade prática no interior da sociedade. Aderem, por quê? Porque são personalidades fracas, e não porque sejam personalidades, estruturas, personalidade no sentido de estruturas psíquicas fortes. Esses tipos proíbem, essas personalidades autoritárias, estes tipos proíbem toda e qualquer reflexão. E é importante observar que não existe a personalidade autoritária sem as pequenas personalidades autoritárias que lhe dão sustentação, a exemplo do que acontecia com o stalinismo. Daí que, se a personalidade autoritária maior procura eliminar o debate, as personalidades autoritárias menores também buscam suprimir o debate, atacando, por exemplo, manifestações de rua que são contrárias aos seus valores, arrancando as bandeiras, ou então partindo para a pancadaria, todas as formas de violência, ou até mesmo correndo com uma arma em punho atrás de um cidadão comum. Prosseguem ambos dizendo: esses tipos proíbem toda e qualquer reflexão, porque esta poderia pôr em risco a sua falsa segurança, e desprezam as faculdades especificamente subjetivas, a mobilidade intelectual, a imaginação e a fantasia. Aos seus olhos, de fato, o mundo está construído em branco e preto, de modo que o responsável por qualquer mal é a natureza que já existe antecipadamente, ou então algum poder oculto. Isto permite apegar-se à força de um poder superior e esquivar-se à responsabilidade pessoal. É aquela coisa de: eu não tenho nada a ver com isto, não é culpa minha, é o outro que fez. O outro fez e eu nem estava sabendo, nem entendo porque o outro fez aquilo. Fez por determinação própria, e não porque eu mandei ou porque eu induzi. Há nessas pessoas
para além do palavreado otimista e afirmativo, um desejo inconsciente de destruição até delas próprias. São propensas ao cinismo e ao desprezo pelos homens. É aquela coisa, morreu muita gente durante o Covid. Única resposta padrão, lamento, mas acontece. Isto é o desprezo pelos homens, é o desprezo pela vida. Mas o caráter totalitário não se atreve a confessar esse desejo de destruição e, por isso, projeta-o sobre o inimigo, escolhido ou inventado para este fim, ou outro o vê a ele como tal, sendo sempre representado como um ser igualmente inferior e perigoso. Assim, nascem as conspirações e outras coisas misteriosas e obscuras que circulam pelo mundo. E o caráter decadente das vítimas escolhidas intervém sempre como argumento dos carrascos totalitários de qualquer espécie para justificar a eliminação daquelas. Observemos que a ideia do caráter decadente está entre aspas. Não significa que aquelas figuras às quais se ataca sejam decadentes, mas, pelo contrário, elas são apresentadas como figuras decadentes, como figuras que não estão à altura, como figuras moralmente perniciosas. Daí que é necessário combatê-las. Lembremos que Adorno e Horkheimer não estão legitimando a ideia da personalidade ou do caráter decadente. Estão colocando entre aspas para mostrar que isto faz parte do discurso autoritário, apresentar aqueles que serão o alvo como figuras decadentes, ou como figuras sem importância, ou como figuras que merecem ser banidas do cenário. As pesquisas, observam Adorno e Horkheimer, que nas pesquisas que foram realizadas para detectar a personalidade autoritária, apurou-se que os caracteres totalitários sofreram com frequência durante a infância, ou seja, aquelas personalidades que incorporam o mais profundo autoritarismo tiveram uma infância bastante problemática. Apurou-se que os caracteres totalitários sofreram, com frequência, durante a infância, graves traumas, tanto por causa de um pai excessivamente severo ou por falta de afeto em geral. E para poderem subsistir espiritualmente, portanto, enquanto indivíduos, repetem tudo aquilo que sofreram em outro tempo. Daí a sua falta de relação com os outros, a superficialidade de seus sentimentos, mesmo com pessoas nominalmente próximas deles. Ou seja, as pessoas para estes líderes autoritários são altamente descartáveis. Tão logo não contemplem mais aquilo que aquela personalidade autoritária deseja, estas pessoas são jogadas no lixo, são colocadas no limbo. Apesar de procurarem adotar as atitudes de pessoas normais, portanto, de caracteres saudáveis, trata-se de indivíduos com profundas lesões psíquicas, prisioneiros de seu ego vulnerável e fraco, incapazes de ter acesso a tudo o que estiver além de seus interesses pessoais ou grupais limitados. Em geral, perderam, em grande parte, a capacidade de realizar experiências vivenciais e, para modificá-los, seria necessário, nestes indivíduos, a capacidade de estabelecer relações espontâneas e vitais com os homens e com as coisas. Portanto, restabelecer um vínculo saudável com a humanidade. Como estas figuras, elas estão extremamente degradadas no patamar humano, isto se coloca praticamente como uma impossibilidade, a não ser que este indivíduo se autodeletasse para se auto-repaginar. Para Adorno e Horkheimer, uma das dificuldades da sociologia moderna consiste no divórcio entre as comprovações estatísticas gerais
e os métodos de investigação específicos e adequados à natureza do indivíduo, assim como a dinâmica do seu comportamento. O estudo do caráter totalitário, que foi realizado naquele período, representou uma tentativa de contribuir para a superação desta dificuldade, identificando o jogo de forças que se produz no mais profundo dos homens, ou seja, procurou-se incorporar as contribuições da psicologia para compreender o comportamento autoritário. Isso não significa reduzir o comportamento autoritário à psicologia dos indivíduos, e sim compreender como, socialmente, esta psicologia, este caráter dos indivíduos pode ser afetado e ser catalisado pela personalidade autoritária, que faz com que uma grande massa da nação, por exemplo, caminhasse para a guerra, caminhe para a guerra, ou tenha caminhado para a guerra, como aconteceu no caso da Alemanha. É necessário, portanto, ou a grande contribuição destes estudos foi, portanto, estabelecer as diferenças entre o comportamento autoritário e aqueles caracteres livres da personalidade, aqueles caracteres que não vão respaldar a sua vida cotidiana em preconceitos, em ideias pré-formatadas, em ideias que fortalecem o anti-humanismo ou a anti-civilização. Observam ainda que a formação de juízos estereotipados não é privilégio do caráter preconceituoso, mas, com frequência, revela-se também nos caracteres livres de preconceitos. Se observou que está muito generalizada uma certa indiferença pelos problemas relativos à sociedade, que se manifesta particularmente na ignorância dos mais simples fatos econômicos e políticos. Intimamente ligada a tudo isso está uma tendência manifesta para personalizar estes fatos, isto é, a identificá-los com algum indivíduo e líder famoso. Aqui eles estão dizendo o seguinte, que não é apenas nestes casos extremos que se pode observar uma perda da liberdade do pensar, que esta perda da liberdade do pensar tende a se generalizar na fase do capitalismo avançado, junto a grandes massas que necessariamente não farão adesão a esta forma mais radical de pensamento autoritário, mas que, independente disto, operacionalizarão na vida cotidiana, pautados em vários preconceitos. Para Adorno e Horkheimer, quanto mais enfraquece a relação entre o destino de uma pessoa e o seu juízo autônomo, quanto mais se limita a possibilidade de optar pela realização de outra coisa que não seja a inclusão em organismos e instituições onipotentes, tanto melhores são as condições daqueles indivíduos que mais rapidamente abdicaram de suas opiniões pessoais e de sua própria experiência e que concebem o mundo de forma que melhor convém à organização que decide o seu futuro. A presunção de ter uma opinião pessoal sobre as coisas só se apresenta como um fator de perturbação. Não só a utilização de estereótipos e juízos de valor pré-estabelecidos permite que a vida se torne fácil e faz com que o interessado seja para os chefes uma pessoa digna de confiança, mas também possibilita uma orientação mais rápida e liberta da excessiva fadiga que está ligada à penetração das complexas relações da sociedade moderna. Ou seja, pensar é uma atividade extremamente difícil. Pensar desgasta, consome o indivíduo. E diante destas dificuldades, há uma tendência muito forte de se respaldar apenas no senso comum. É muito mais prático
para o ser da vida cotidiana operacionalizar com o senso comum do que despender as suas energias na ciência. Isto é interessante de se constatar, uma vez que hoje é possível observar a publicação de vários estudos ligeiros, aqueles estudos que, sob o pretexto de informarem, são publicados em 40, 50 páginas, em livros de bolso, ou então em livros com letras garrafais, para mostrarem que tem alguma densidade, e que seduz imediatamente o leitor, uma vez que ele pode ler no ônibus, pode ler no trem, pode ler em um pequeno percurso, até mesmo sentado na beira de uma churrasqueira, e acreditar que adquiriu uma reflexão científica a respeito daquele problema. Isto é algo que percorre a vida cotidiana e que precisa ser combatido na vida cotidiana. A ciência não se faz sem esforço. Expor uma reflexão é uma tarefa extremamente árdua e operacionalizar com a reflexão uma tarefa mais árdua ainda para a vida prática. Para Adorno e Horkheimer, nos estados totalitários de qualquer credo político, esta redução da consciência a uma norma fixa foi levada ao absurdo, ou seja, aquelas formações totalitárias exploraram o máximo possível esta certa dolência, esta certa morosidade do homem da vida cotidiana em buscar a reflexão crítica. Isto faz parte do próprio complexo da vida social. Não se trata de uma escolha deliberada, não querer pensar, mas sim que a estrutura da vida social, com todos os seus dilemas cotidianos e com toda a sua complexidade, acaba empurrando os indivíduos para esta forma muito mais preguiçosa de pensar a sua vida cotidiana e a sua própria existência no mundo. Concluem Adorno e Horkheimer este pequeno texto com duas outras observações. Primeira delas, os estudos sobre a personalidade autoritária não tiveram por finalidade fornecer receitas. Não é fornecendo receitas que a ciência avança. Oferecer receitas tem escassa utilidade. Mas quem teve em conta os feitos a que os agitadores são propensos e adquiriu consciência disto, talvez já não sucumba ingenuamente aos seus falsos apelos. E o que conhece as motivações ocultas do preconceito resistirá a ser um joguete nas mãos dos que, para libertarem-se do peso que os oprime, voltam-se contra os que são mais débeis do que eles. Portanto, a personalidade autoritária vai buscar cada vez os mais fracos de pensamento, e não os mais fortes de pensamento, aqueles que têm reflexão crítica ou capacidade autônoma de pensar no plano da humanidade. Pensar, todos os indivíduos pensam, como dizia Gramsci. A questão é saber como que os indivíduos pensam e em que direção estão pensando os caminhos da humanidade. A segunda e última observação de Adorno e Horkheimer, que encerram esse texto, é a seguinte: a luta eficaz contra os movimentos totalitários não é possível, certamente, sem o conhecimento das suas causas, sobretudo se quisermos que esta luta atinja as raízes do totalitarismo, as condições que lhes são propícias na sociedade. Uma concepção acertada e capaz de ser, ao mesmo tempo, interpretada de forma racional das estruturas essenciais em jogo, que é missão da ciência formular, não bastará por si só para fazer o necessário, mas constitui, sem dúvida, uma contribuição insubstituível à resolução do problema.
É lógico que a ciência não responderá a todos os problemas envoltos na questão da personalidade autoritária ou do espírito totalitário do interior de determinados povos, mas ela pode fornecer a sua contribuição no sentido de atrair a atenção para a necessidade de se refletir sobre aquelas formas de manifestação social. É importante observar também que não é desconsiderando, ou não é apenas considerando o indivíduo, que se desvenda o caráter autoritário, e muito menos abandonando a reflexão sobre o que ocorreu. Hoje é muito comum que se abandone a problematização sobre o que significou determinada expressão autoritária ou determinado governo autoritário, simplesmente porque aquele referido governo autoritário foi destruído nas urnas ou foi vencido nas urnas. A personalidade autoritária, ela é muito mais resistente do que uma mera mudança de governo, o que faz com que se torne um imperativo refletir cotidianamente sobre o passado, a fim de procurar contribuir o máximo possível para que aquelas saídas regressivas do passado não encontrem novos caminhos de evasão no futuro. Com estas reflexões, encerramos esta exposição do texto de Adorno e Horkheimer sobre o preconceito. Texto este que está no livro Temas Básicos de Sociologia. Espero que tenham gostado da exposição. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, cumpram, ou melhor, adotem esta postura saudável de retornar aos textos dos frankfurtianos, que continuam sendo extremamente atuais, e de nossa parte, continuaremos aqui resgatando estas reflexões que consideramos importantes para a sociologia e para pensar o mundo moderno. Até uma próxima.